Olá, meu nome é Natália e meus olhos não são apenas órgãos visuais, eles são uma verdadeira máquina de raio-x. Eu posso literalmente ver através de você. Você se sentiu desconfortável depois de ouvir isso? Para ser sincera, eu também. E é sobre isso que eu vou te contar hoje. Quando eu era do tamanho de uma maçã e morava na barriga da minha mãe, eu tinha uma vida super tranquila e despreocupada, esperando o tempo passar numa boa. Meus pais não queriam que eu fosse uma criança comum. Eles sonhavam com uma criança índigo e buscavam o máximo de informações sobre como dar à luz a um bebê talentoso. E graças a isso, antes de nascer, eu ouvia música clássica por horas todos os dias. Nadava na piscina 80 minutos por dia junto com minha mãe. Fazia uma dieta especial para estimular o cérebro e ouvia as obras-primas dos escritores clássicos que minha mãe lia para mim. Eu nem sei se é bom ou ruim não me lembrar de tudo isso. Mas logo uma grande decepção aguardava meus pais, porque eu nasci sem uma enciclopédia nas mãos. Não falava 10 línguas, ou melhor, não falava nada. Chorava ao ouvir a música clássica e chorava o tempo todo, transformando a vida dos meus pais em um inferno. Sim, depois que nasci, os sonhos dos meus pais foram por água abaixo. Por isso, apesar de todos os esforços da minha mãe e do meu pai, nasci como uma criança comum e não mostrei nenhum talento à medida que crescia e amadurecia. Mas, na real, não disse nada aos meus pais porque não tinha certeza de que via o mundo da mesma forma que todos vocês. Na verdade, as pessoas ficavam decepcionadas ao perceber que eu não tinha talento para nada. Meu pai então ficava sem saber o que fazer. Ele dizia que eles costumavam sonhar com uma criança índigo, mas que não tiveram sorte, já que eu não conseguia desenhar nenhum cachorro. Além disso, os psiquiatras estavam seriamente interessados em mim, porque tinham certeza de que eu era uma paciente em potencial. Eles me notaram durante uma viagem ao museu médico, quando eu consegui dizer que determinado esqueleto era muito parecido com o da minha mãe. Os psiquiatras se esforçaram para detectar em mim algo relacionado ao seu campo de estudo, mas não encontraram nada, exceto imagens e palavras estranhas. Foi somente quando eu tinha 10 anos que os meus pais perceberam que eu não era esquisita e que minha visão não era a mesma de todo mundo e que, na verdade, eu era uma pessoa raio-x. E eu percebi que ninguém via o mundo da mesma forma que eu. Isso foi assustador no começo e vale a pena dizer que não vejo o mundo cheio de esqueletos o tempo todo, mas apenas quando eu aperto os olhos. E é por isso que estou quase sempre com os olhos quase fechados. Acontece que sempre achei os esqueletos muito mais bonitos do que as pessoas. Mesmo assim, meus pais ficaram felizes por ter uma filha diferente das outras pessoas e começaram a pensar em como usar o meu talento. Eles começaram a me levar a vários talk shows e programas de TV e até me fizeram participar de um concurso para crianças superdotadas. Mas, na verdade, eu parecia realmente estranha entre jovens gênios e crianças índigo. Logo, meus pais tiveram que admitir que meu talento nunca seria tão interessante para os outros quanto o de um jovem cantor, por exemplo. Bem, isso é apenas um raio-x e não há nada de especial nisso. Qual é o problema? Todos temos esqueletos. Resumindo, meus pais ficaram novamente decepcionados comigo, porque esse não era o talento com que eles sonhavam. E isso deu origem a um monte de complexos em mim junto com a insatisfação que eu sentia comigo mesma. Uma vez eu saí com minha amiga e vi uma mulher chorando, segurando um bebê. Ela parecia estar em pânico e estava correndo para algum lugar. Já o bebê parecia estar inconsciente. De repente, outra mulher veio até ela e perguntou o que tinha acontecido. A mãe da criança gaguejou e disse que a filha havia perdido a consciência de repente e que ela não sabia o que havia de errado com a criança. Bem, enquanto a estranha chamava uma ambulância, eu me aproximei e apertei os olhos. Foi quando vi uma pilha no estômago da criança e imediatamente contei à mulher sobre isso. Na hora todos me olharam como se eu fosse louca, mas logo os médicos chegaram. Essa situação não parava de me incomodar e eu vivia pensando naquela menina, em como ela se sentia e se os médicos conseguiram salvá-la. E então, algumas semanas depois, quando eu estava voltando da escola, vi a mesma mulher com a mesma garota. Elas imediatamente vieram até mim. A mulher me abraçou e começou a chorar. Ela disse que quando chegaram ao hospital, os médicos não conseguiram entender o que havia de errado com a criança e nem ela mesma sabia. Bem, como cada minuto era extremamente importante, ela se lembrou do que eu disse e pediu aos médicos que examinassem o estômago da criança.
Então eles fizeram raio-x e confirmaram o que eu disse. Havia sim uma pilha em seu estômago. Felizmente não houve necessidade de cirurgia e a menina se recuperou rapidamente. Eu fiquei extremamente feliz em ouvir isso. Na verdade, posso dizer que isso foi melhor do que a fama de ser uma criança índigo, melhor do que vencer um concurso para crianças superdotadas e melhor do que fazer uma descoberta científica. Eu salvei a vida de uma criança e isso significava que minha vida não era em vão. Menos de um mês depois, meu talento voltou a ser útil. Isso aconteceu quando meus pais e eu fizemos uma viagem a uma antiga cidade. De repente, fomos informados de que uma moça do nosso grupo havia perdido um colar super caro de ouro que ia dar para a filha no dia de seu casamento. A polícia teve que revistar e interrogar cerca de 100 pessoas presentes, o que significava que corríamos o risco de ficar presos ali por pelo menos 5 horas. E nesse caso, poderíamos perder o avião, por isso eu tive que ajudar. Em primeiro lugar, eu estava apenas olhando para as pessoas, mas não sabia exatamente como era o colar de que precisávamos. Afinal, muitas mulheres tinham joias de ouro super diferentes e eu não queria cometer o erro de machucar e humilhar algum inocente. Foi por isso que pedi à vítima para me mostrar uma foto do colar. Por uns 20 minutos fiquei procurando, mas não deu resultado. Aí eu fui no ônibus tomar água e na meia do nosso motorista eu vi o colar, que era exatamente igual ao da foto. Provavelmente ele tinha certeza de que ninguém iria pegá-lo e que logo a viagem acabaria e então ele poderia esconder o colar um pouco mais tarde. Eu imediatamente relatei o que vi para a polícia e no início eles não acreditaram em mim, mas depois menti e disse que tinha visto ele tirando o colar da bolsa da vítima. Afinal, eu não poderia dizer que eu tinha uma visão de raio-x. Resumindo, o ladrão foi imediatamente detido, o colar foi devolvido para sua dona, enquanto meus pais e eu almoçamos em um café e fomos para o aeroporto. Depois desse incidente, minha mãe finalmente começou a se orgulhar de mim. Ela disse que meu talento era ainda melhor e mais útil do que os que ela sempre sonhou. Papai também disse que seria bom se eu desenvolvesse ainda mais esse dom. Na verdade, depois de pensar um pouco no que ele disse, resolvi ser médica. Acho que seria excelente para diagnosticar meus pacientes com mais rapidez e facilidade do que os médicos comuns com visão normal. Enquanto isso, tenho coisas mais importantes a fazer. Fiquei super interessada em história e frequentemente visito escavações com um grupo de arqueólogos. Bem, nesses locais eu me sinto realmente útil, já que não preciso de detector de metal ou de centenas de horas para encontrar algo interessante. Eu consigo ver antiguidades no subsolo na profundidade de 1,5 metro ou 2. E graças a mim, nosso grupo está se saindo muito melhor e é mais produtivo do que os outros. Recentemente encontramos um vaso estranho e bem antigo. O pessoal queria abri-lo para verificar o que havia dentro, mas eu fui imediatamente capaz de ver o que estava lá. Dentro dele havia uma pequena caixa com vários símbolos. Parecia que eu já os tinha visto em algum lugar. É claro, eu os vi na aula de história. E eles realmente significavam radiação. Na verdade, literalmente a inscrição dizia força invisível que pode matar tudo ao redor. Mas nosso professor mencionou que os antigos simplesmente não conheciam a palavra radiação. Na hora eu gritei dizendo a todos para não abrirem o vaso e se afastarem dele. Então chamei imediatamente a equipe de resgate. Todos me olharam como se eu fosse louca e perguntaram se eu tinha surtado. Mas, quando os socorristas chegaram e mediram a radiação perto do vaso, eles logo obtiveram as respostas necessárias e me agradeceram por salvar suas vidas. Mais uma vez, fiquei feliz por ser útil e acho que esse é realmente o meu propósito na vida. E se você tivesse uma visão de raio-x, como usaria seu superpoder? Conta aqui nos comentários, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ainda temos muitas histórias super interessantes pela frente.